Sport e Bahia, clássico da Copa do Nordeste, né? E o maior clássico também do Nordeste em qualquer competição que as duas equipes se enfrentarem, né? É o maior clássico de equipes nordestinas, são os maiores vencedores também até aqui, claro que podem outras equipes superar tudo isso, mas esse clássico dessa Copa do Nordeste 2023, que será válido pela quinta rodada da competição, que tem um caráter importantíssimo para o Bahia, que precisa, né, mostrar que vai de fato reagir na competição. O Sport fez até aqui 3 partidas, tem 6 pontos, está em melhor situação na tabela do que o Bahia, que já fez 4 partidas e tem apenas 4 pontos. Mas esse clássico, fora do campo, já começou desde a semana passada. Eu acho desnecessário essa polêmica que está criando, essa rivalidade desnecessária. Eu acho que nesse momento a gente precisa de sensatez, coisa que não está havendo nesse momento, né? Um jogo que já teve o seu local mudado e depois voltou atrás, né? Isso gerou meio que uma polêmica nos bastidores. Não é interessante. Eu acho que o jogo deve ser jogado dentro de campo, né? Eu acho que os dirigentes, autoridades deveriam pensar um pouco mais, né? Serem mais sensatas, né? Agir com mais prudência para não gerar toda essa repercussão, todo essa divergência antes da bola rolar. Isso pode ser levado para dentro do clássico, né? Isso pode inflamar não só os jogadores como a torcida. Então, pois bem, qual é o novo capítulo desse clássico? O novo capítulo desse clássico saiu nessa terça-feira de carnaval, né? O jogo entre Sport e Bahia pela Copa do Nordeste corre risco de ser disputado de portões fechados. Aí você pergunta, e por que isso pode acontecer? Vamos lá. O governo pernambucano, né, emitiu uma portaria, né, um decreto, que até 6 de março, em caráter experimental, jogos no estado de Pernambuco, os clássicos locais e os clássicos regionais, ou seja, os clássicos do Campeonato Pernambucano e também na Copa do Nordeste, deverão ser realizados com torcida única. Isso tem sido adotado no Brasil afora, né? O Bavi, aqui no primeiro turno do Campeonato Baiano, né, da fase de classificação, foi também realizado com torcida única. Só a torcida do Bahia teve acesso à Arena Fonte Nova nesse primeiro jogo do Campeonato Baiano, onde o Bahia venceu por 1-0, gol de Kaique. Pois bem, sabendo dessa determinação, né, dessa determinação via portaria do Estado de Pernambuco, o Bahia ingressou com ação no STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né? É uma justiça na esfera desportiva. O que o Bahia pleiteia com essa ação? Né? O Bahia pleiteava que sua torcida também tivesse direito aos 10%, aos 10% da carga de ingresso, como prevê o Estatuto do Torcedor. Assim, não cabe aqui a gente, nós aqui do canal 2A1, longe disso, fazer um julgamento de o STJ está certo, Bahia está certo. Assim, eu só acho que falta mais prudência, falta mais sensatez, né? Se a gente for pegar à luz do Estatuto do Torcedor, o Bahia pode sim ingressar com a ação e ter seus 10%, né? Porque é assim que reza o Estatuto do Torcedor. Contudo, a gente sabe que um estádio de futebol, uma partida de futebol, ela é regida por leis, né? E ela acontece dentro de uma cidade, dentro de um município, dentro de um estado, que é regido por leis, né? Por exemplo, quem não se recorda quando na pandemia alguns estados permitiam torcida, outros não. Naquele período, valeu a decisão dos governantes, seja dos prefeitos, seja dos governadores. Então, é uma discussão jurídica, é um entendimento jurídico, tanto é que o esporte, pelo que fala ao Globoesporte.com, o presidente Yuri Romão, ele entende, né, a assessoria jurídica está estudando isso, mas a assessoria jurídica do esporte
ela de início, ela entende que só o decreto do Estado já é superior a essa decisão, a essa liminar do STJD. Né? Então, veremos o que vai acontecer. Então, essa quarta-feira, antes da bola rolar, promete. Eu só acho, mais uma vez aqui, desnecessário. A gente lamenta, mais uma vez, que seja dessa forma. Por que estão querendo tumultuar o jogo? Né? Por que não sentar os dirigentes, as autoridades e chegar num acordo? Para que ficar causando toda essa inflamação nos bastidores? Eu queria que você que está acompanhando esse vídeo, que chegasse à sua conclusão, que fosse racional, entendesse o que a gente trouxe aqui. Claro, nós não somos especialistas jurídicos, mas trouxe o que diz o Estatuto do Torcedor, o que diz a liminar, que é a decisão do STJD, né? Agora, só que essas decisões, elas sempre é porque alguém provoca uma instituição A ou B ou C. Então, vamos aguardar as próximas decisões, mas, de certa forma, a gente só lamenta a postura, né, dos envolvidos. E aí gera todo um clima, né, um clima tenso do jogo que eu acho que poderia ser resolvido com sensatez, com diálogo, né, com reuniões entre as partes, mas fica aí. Mas eu queria saber a sua opinião, se o Bahia está certo em ingressar com ação no STJD, sabendo que essa decisão de torcida única, a gente tem que deixar bem claro, não é do esporte, é do governo do estado de Pernambuco, não é do esporte. Pode ter influência política do esporte? A gente não pode afirmar que sim, a gente não pode afirmar que não, mas é uma decisão do governo do estado de Pernambuco. Então, quando o Bahia entra com ação no STJD, de certa forma, é como se o Bahia não tivesse aceitando, né, as regras daquele estado e querendo fazer valer o estatuto do torcedor. Então, a gente não pode dizer que o Bahia está errado, que o governo do estado de Pernambuco está errado, que o esporte esteja errado. O grande problema é que quem sai mais prejudicado é o torcedor, né, é o espetáculo, é o jogo, porque fica uma incerteza. E pode, de repente, acontecer isso, né? Acabar sendo disputado o clássico com portões fechados. Então, traz essa insegurança, traz essa instabilidade para o torcedor, para, para a imprensa, que não sabe o que vai acontecer. E a gente está aqui agora falando de liminar, né, de torcida única, quando a gente poderia estar falando de escalação, do esquema tático, né, dos desfalques, de quem pode surpreender, de como será o jogo. Então, a gente, de fato, só lamenta e às vezes a gente fica se perguntando por que o futebol brasileiro, né, tem tido desempenho tão ruim esportivamente nas últimas edições da Copa do Mundo, né? Porque o futebol às vezes é de baixa qualidade, e a gente entende porque, na verdade, falta sensatez. Como faltou sensatez na semana passada, quando as equipes da Série A queriam propor, né, a mudança goela abaixo de, ao invés de de quatro rebaixados para três rebaixados. Uma incoerência absurda, um protecionismo às equipes que estão agora na Série A, prejudicando as equipes que estão na Série B, que quando caiu da Série A, caiu numa competição que rebaixava quatro e que prometia voltar quatro. Então, está faltando um pouquinho de sensatez. Né? Esse vídeo acaba sendo mais uma opinião, né, pedindo pela sensatez dos dirigentes, dos clubes, dos torcedores, da imprensa, de todos, do que de fato a gente não vai aqui apontar. Eu quero que você tire suas conclusões. Você aí que está nos acompanhando, né, tire suas conclusões de quem está certo, quem está errado, ou se cada um age conforme as suas convicções. Então é isso. Eu queria que você deixasse seu like. Se você não for inscrito, que se inscreva no canal 2 a 1. Aqui não tem empate. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tomara que seja um bom jogo, apesar de que nos bastidores estão fazendo de tudo para tumultuar, para tirar o brilho
do jogo que será jogado nos 90 minutos. Canal 2x1, aqui não tem empate.